Olá! Vamos mergulhar hoje no primeiro capítulo do livro de Atos. O cenário aqui é um momento-chave de pura transição. Jesus já ressuscitou, passou 40 dias com seus seguidores, provando que estava vivo e, preparando o pessoal para o que vinha pela frente. Mas com o tempo dele na Terra acabando, uma pergunta gigantesca ficava no ar. E essa é a grande questão, né? A tensão que define esse capítulo. Pensa bem. Por 3 anos, os apóstolos viveram, aprenderam tudo direto com Jesus. Agora, ele está prestes a partir de vez. Como é que esse pequeno grupo, o coração de um movimento totalmente novo, vai continuar sem a presença física dele? Qual é o próximo passo? É exatamente essa pergunta que o capítulo 1 começa a responder. A primeira instrução de Jesus, a sua ordem final é surpreendente. Não era para sair por aí se espalhando ou começar a pregar na mesma hora. Não. Era para esperar. Esperar em Jerusalém por uma promessa, o batismo com o Espírito Santo. O ponto principal aqui é esse paradoxo, né? A primeira grande ação deles seria, na verdade, não fazer nada. Uma espera cheia de expectativa. E essa espera tinha um propósito. E que propósito? Jesus já desenha a missão que eles estão prestes a receber. Eles iriam ganhar poder com a vinda do Espírito Santo e esse poder ia transformar eles em testemunhas. E a escala disso é impressionante. Começando em Jerusalém, a base deles, depois expandindo para Judeia e Samaria e finalmente chegando aos lugares mais distantes do mundo. Uma visão global para um movimento que tecnicamente ainda nem tinha começado. E então, com essas palavras finais de promessa e de missão ainda ecoando no ar, chega o momento da partida. O texto descreve a cena com uma simplicidade que é até dramática. Depois de ter dito isso, enquanto todo mundo olhava, algo extraordinário começou a acontecer. Jesus foi elevado aos seus, bem ali, na frente deles. Não foi um puff, sumiu. Foi uma ascensão visível, até que uma nuvem o cobriu, tirando ele de vista. Dá para imaginar a cena? Todo mundo ali de pescoço esticado, olhando fixamente para o céu, tentando entender o que tinham acabado de presenciar. E enquanto eles estavam ali, paralisados, olhando para o céu vazio, o silêncio é quebrado. De repente, 2 figuras aparecem ao lado deles. 2 homens, vestidos de branco. Uma aparição celestial, sabe? Exatamente no momento de maior espanto e confusão. E esses mensageiros trazem uma mensagem de conforto e, mais importante, de esperança. Eles basicamente perguntam por que vocês estão aí parados olhando para o céu. E então fazem uma promessa que muda tudo. Esse mesmo Jesus que foi levado, um dia vai voltar, do mesmo jeito que partiu. Isso vira o jogo. A partida dele não é um fim, mas sim um intervalo. Com essa promessa dando um novo foco para eles, os apóstolos voltam para Jerusalém, obedecendo a ordem de Jesus. A cena então muda para uma sala, no andar de cima, onde a comunidade de seguidores estava reunida. Era um grupo de mais ou menos 120 pessoas, todas juntas, em oração, esperando. E aqui estão os líderes do grupo, o círculo mais próximo que Jesus tinha escolhido. Mas olhando a lista, uma ausência grita, né? Eram 12, agora são só 11. Tem um lugar vazio. E essa lacuna, ela precisava ser resolvida. E essa ausência se torna o primeiro desafio prático que a comunidade precisa encarar. Antes que a missão possa começar de verdade, eles sentem essa necessidade de restaurar a integridade do grupo de liderança. E é aí que Pedro se levanta para falar sobre a questão de Judas Iscariotes. Pedro coloca as coisas de um jeito bem direto, criando um contraste muito forte entre o chamado de Judas e o seu fim trágico. Ele era um deles, escolhido para o trabalho, mas com o dinheiro da traição comprou um campo e teve um fim terrível. É um lembrete bem pesado da queda de um dos seus. E o que é bem revelador aqui é que Pedro não baseia a proposta dele em opinião pessoal. Ele vai direto nas Escrituras, citando o livro dos Salmos para argumentar que a vaga de Judas deveria sim ser preenchida. Isso já mostra um princípio fundamental desde o comecinho. Eles buscavam orientação nas Escrituras para tomar suas decisões. O processo que eles usam para escolher é fascinante, é super metódico. Primeiro, eles estabelecem um critério bem claro. O substituto tinha que ter estado com eles durante todo o ministério de Jesus. Segundo, eles indicam 2 candidatos que se encaixavam no perfil. O terceiro passo é crucial. Em vez de debater, eles oram. E, por fim, usam um método antigo para a decisão final, o lançamento de sortes, confiando que o resultado ia mostrar a vontade de Deus. Então, os 2 finalistas eram José, também chamado de Barsabás, ou Justo, e Matias. É importante notar que os 2 eram qualificados. Os 2 tinham sido testemunhas fiéis. A escolha não era entre um candidato bom e um ruim, mas entre 2 bons.
E a oração deles captura a essência de tudo isso. É um momento de dependência total. Eles reconhecem que só Deus conhece o coração de alguém e pedem que ele revele sua escolha. A decisão final é completamente entregue a uma autoridade superior. A sorte caiu em Matias. E pronto, a decisão foi tomada. Ele foi então contado junto com os 11 apóstolos. O número 12 estava completo de novo. A liderança estava restaurada, pronta para o que estivesse por vir. Isso nos traz de volta ao começo. O grupo está organizado, está unido, eles resolveram o primeiro problema interno deles de forma metódica e com oração. Estão obedecendo à ordem de Jesus de esperar. Mas a promessa principal, aquele poder que ia impulsionar a missão global deles, ainda não chegou. A espera continua e a expectativa só aumenta para o que vai acontecer a seguir.